E começa aqui. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. E hoje voltamos para ele, um dos temas... A gente não tem muitos temas recorrentes, né? Mas é um dos temas mais recorrentes aqui do Segunda Popular. Vamos falar hoje de Akira. Então vamos voltar para o universo de Cyberpunk, falar mais algumas coisas sobre isso. E, Frog, você tem alguma relação? Você tinha alguma memória de Akira quando a galera fala assim, vem alguma coisa em você? Ou é meio... é isso aí? Primeiro, Akira é realmente muito bom, assim, né? Vamos concordar por aí. Tipo, é uma referência estética muito grande, né? Aparentemente, assim. Muita gente curte muito a estética e se utiliza muito da estética do Akira. Tipo, que eu concordo, eu acho muito da hora esteticamente. E ele é uma referência muito grande, assim, né? Então, tipo, eu assisti há um tempo e reassistir agora foi muito legal, assim, com essa outra perspectiva de analisar mais do que só assistir. E, pô, é bom, né? Bem bom, inclusive. Anos depois da Terceira Guerra Mundial, ano 2019, Neo Tóquio. Andando, moçada! Adaptei a moto pra mim. Você não vai conseguir dominá-la. Mas como é que você aguenta andar nessa porcaria, hein? Tá aguentando. Se acha que é capaz, roube uma grande pra você. Eu gosto de falar que Akira é mais ou menos como a galera fala de Death Note, assim, se você gosta de anime, em algum momento alguém vai dizer pra você assistir Akira e Ghost in the Shell, especificamente esses dois, assim. Se você gosta de Cyberpunk, você vai cair nessa. E essa obra é de 88. Ou seja, é mais velha que a gente, é uma obra de mais de 30 anos, assim. O autor é o Katsuhiro Otomo, que, enfim, se você gosta muito, não só de anime no sentido de ver filmes, né, na estética de anime também, ele é o responsável por Steam Boy e Memories, que é algumas obras um pouco undergrounds, assim, mas pra quem gosta, são referenciadas no Japão, né? E acho que o Frog deu o primeiro ponto, assim, é uma referência estética, né? Inclusive Akira vem antes de Ghost in the Shell e Ghost in the Shell bebe muito nessa fonte, né? E não só acho que é uma referência estética, como ele inaugura, ou enfim, traz, né, na discussão, o cyberpunk japonês, que tem algumas diferenças relativas ao cyberpunk original, assim, né? Não sei se todo mundo já viu, vamos trocar essa ideia ao longo, assim. E quanto mais eu vejo, acho que essa é a sensação que eu tive pra assistir o episódio. Eu acho que eu entendo mais, eu fico, tô sacando mais ou menos, e mais que eu fico assim, mano, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu tinha essa vibe, eu tinha bem essa brisa antes de reassistir, assim. Eu tinha essa brisa que, mano, não vai entender nada. Pô, eu lembro que eu assisti e não entendi nada. E eu sinto que dessa vez eu avancei um pouco, né? Não vou dizer que eu entendi tudo, porque é aquela história de sempre. Porque se alguém disser que entendeu 100% desse filme, tá errado. Eu acho que, tipo, não tem um entendimento completo, eu diria assim. Antes eu tinha menos essa visão do quão importante é o subtema, né? O por trás da história do Akira. Mas, tipo, revendo, as coisas começaram a clicar um pouco, assim, né? Sobre o que é, de fato, o Akira, assim. E aí, pra mim, foi uma experiência muito boa, assim, porque, tipo, fez muito sentido ele ser a referência que ele é, no sentido de cyberpunk. Porque antes, pra mim, ele era mais uma referência estética e uma brisa muito grande de cyberpunk japonês. E aí, agora eu entendi que, de fato, ele não só é estético, uma referência de cyberpunk japonês, mas é que ele é muito cyberpunk em todos os aspectos possíveis, assim, até na estrutura narrativa e tal. Então, pra mim, foi essa linha, assim. É difícil dar uma sinopse de Akira, né? Eu acho meio curioso pra eu pensar sobre isso, assim, mas a gente tá no longínquo ano de 2019, né, porque eles estavam 30 anos no futuro, e eles tiveram uma terceira guerra mundial, a gente tá em Neo Tóquio, e a gente acompanha, na verdade, um grupo de uma gangue, né, a gente acompanha alguns meninos que são uma gangue de motociclistas e tal, e se envolvem em uma grande conspiração governamental, que envolve conspiração, envolve golpe de estado, inclusive experiência com seres humanos. Eu não sei se faz sentido explicar tanto a história, porque eu acho que ela se perde no caminho, né, mas tá aí um primeiro ponto, assim, quando a gente fala de Chihiro, que é um dos episódios que eu mais gosto, inclusive, eu gosto muito do episódio de Chihiro que a gente volta nessa necessidade que a gente tem ocidental de querer explicar as coisas, de querer que tudo seja extremamente esmiuçado pra gente, que faça sentido
sentido. E acho que Akira é um exemplo bom de tipo, mano, tem umas brisas que você sente. Você vai sentir alguma coisa, nem sempre vai sentir a mesma coisa, inclusive, que as pessoas, mas ele tem um processo mais de você aceitar. Vale lembrar que por ser um filme, né, ele puxa a história do mangá, mas ele é um recorte. Acho que o mangá ele acaba indo pra lados mais específicos da discussão e as cores do filme ajudam a trazer uma outra linha da brisa do filme também. Mas é curioso, porque é um filme extremamente colorido. Eu acho que vem muita cor quando a gente assiste Akira, ao mesmo tempo que é um ambiente opressivo. E eu acho que a gente volta no cyberpunk, né? Tem tubo, tem cabo, tem gente bêbada, tem muita violência, tem muito sexo, e não é o foco do que tá acontecendo, é sempre nos cantos. Então os personagens andam pela cidade, você vê um monte de gente bêbada ou se drogando na rua, os personagens estão andando em algum beco e aí você vê mais sangue no chão do que o de costume. E eu acho curioso trabalhar uma obra por essas beiradas, vamos dizer assim, né? E caso você não tenha visto, talvez nesse episódio, ou vai reassistir depois, né? Caralho, que bagulho bonito. É impressionante como umas coisas envelhecem muito mal e outras coisas envelhecem muito bem, assim. Esse filme tem mais de 30 anos e, cara, parece que lançaram ontem. De curiosidade, esse filme é um dos últimos que eles fizeram frame a frame à mão. Sim, Akira é frame a frame feito à mão. E é por isso que eu acho que dá essa plasticidade. Quando você assiste de novo prestando atenção, cara, tem 6 personagens em cena, cada um tá fazendo uma coisa diferente, com consequências. Alguém bebe e derrama suco, alguém pisca, e o cara teve que animar todo esse processo numa tacada só, né, quando ele vai fazer a discussão. Então, eu acho que é uma obra boa. Acho que a gente podia começar primeiro nessa linha, assim, e esmiuçando mais o que seria o cyberpunk, que eu gosto tanto no Akira, e pro lado que essa discussão vai, né? Tem uma frase que todo mundo resume como cyberpunk, que é simples pra gente começar, que é o high-tech e o low-life. Então a gente vê um mundo hiper-tecnológico, com prazeres, com ajudas, com ciência, com um monte de coisas que a gente nem imagina, e a vida das pessoas não melhorou. Pelo contrário, a vida das pessoas tende a piorar por causa da tecnologia, né? O que representa muito o pessimismo dos anos 80. Eu acho que hoje a gente não tá muito melhor, acho que a gente só realizou o cyberpunk na prática, mas volta muito, tipo, imaginar como que era a cabeça e o imaginário do japonês nos anos 80, né? De achar que o futuro vai ser do caralho, de tecnologia, mas vai ser uma merda. Nesse sentido, é toda uma relação de, o capitalismo vai expandir, então nós vamos ter mais coisas, mas ele vai se expandir perante a nossa subordinação, a escravização do proletariado mesmo. Então, puta, cara, que obra cheia. Eu acho que é um filme pra você ver, tipo, 6, 7, 10 vezes seguidas, tá ligado? Pra mim foi importante reassistir esse filme até, porque, cara, o pano de fundo da história no final, é um Japão cyberpunk, né, como o Terça falou, e aí, no contexto de uma alta de desemprego, eles estão vivendo uma inquietação social muito grande, então, tipo, você logo que inicia o filme, você já vê protestos, e assim, protestos que eles falam, né? Protestos de trabalhadores desempregados. E aí mostra o protesto, tem uma galera com bandeira vermelha e apanhando da polícia, forte, assim, a polícia fazendo uma repressão violentíssima e não sei o quê. E quando mostra a escola que a gangue principal frequenta, assim, uma escola totalmente disfuncional, sem professor, toda pichada por dentro e por fora. Eles vivem essa vida meio de gangue mesmo, assim, né? Apesar deles frequentarem a escola e eventualmente ter um diretor e tal. E, cara, é muito louco, porque aí a gente acompanha eles, mas aí logo a gente conhece outros protagonistas do filme, que são pessoas que estão armando a resistência, tipo, quase que que parece ser um anarcoterrorismo, assim, né? Pequenos eventos de terrorismo para aumentar a inquietação social. E, ao mesmo tempo que está traçando essa narrativa, a gente vê meio que grupos religiosos prevendo a volta do Akira. E aí, tipo, você fica boa parte do filme especulando o que porra é o Akira, né? O que é Akira? Porque ninguém no filme chama Akira, começa por aí. Tipo, não tem um personagem quase o filme inteiro que chama Akira. Mas, recorrentemente, esse nome é citado. E aí, no final, a narrativa que eu acho que eu colocaria, assim, é sobre o exército japonês fazendo experimentos em humanos para desenvolver uma arma psíquica. E, cara, assim, é muito louco ver, porque, tipo, pra mim isso é o porquê talvez eu goste tanto de cyberpunk, assim, porque tem um apelo estético, que é mó da hora, assim, tipo, essas brisas high-tech low-life, assim, e ver como isso se traduz na narrativa. Eu acho isso muito legal. E o cyberpunk, ele é essencialmente um gênero, seja de literatura, de filme, etc. Crítico, né? Crítico ao capitalismo. E aí é muito legal ver como esse filme, na verdade, é uma grande crítica ao sistema capitalista no sentido disso, né? De, tipo, a gente tá vendo jovens delinquentes numa sociedade altamente disfuncional, mas que, ao mesmo tempo, tem carro voador, tem anúncio em 3D, sabe? E eles nem se preocupam em mostrar muito esse lado maravilhoso desse Neo-Tóquio, assim. Eles só mostram as coisas ruins. Tipo, as pessoas andando no esgoto, vivendo, assim, no esgoto a céu aberto e tal, porque é isso que mostra o filme, mas, né, o contexto como um todo dá pra se captar. E aí é muito louco, assim, porque no final, quando a gente
vai desenrolar o filme, a gente tá vendo tipo um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado a partir do exército. A gente tem esse contexto que eles já tiveram uma outra grande guerra. Então, no final, reassistir esse filme foi, pra mim, realmente perceber o quanto, de fato, esse filme é uma obra-prima, assim. De, tipo, visualmente falando, né? Ele é absolutamente maravilhoso, como você falou. Ele traz referências que se mantêm até hoje, né? Tem a cena do famoso Akira Slide, né? Que é aquele deslize de moto que ele dá na cena da estradinha, assim, logo no começo. Que é usado a rodo, assim, em animações, cinema, etc., até hoje. E o quanto ele é bom, assim, de roteiro, tá ligado? Porque tem essa questão de, tipo, o final é bem interpretativo, eu diria, assim, o que acontece no final, né, o encerramento do filme, mas quase até o final, assim, é muito concreto o que tá acontecendo, de, tipo, o exército tá tentando dar um golpe e tem uma arma que eles desenvolveram que saiu de controle. No final é meio isso, assim. É interessante que, tipo, os personagens principais são garotos, pessoas de 16 anos, eles estão na escola ainda, pelo que a gente vê, né? E tem muito esse estereótipo do rebelde japonês, do delinquente juvenil, né? Mano, o japonês adora isso, é impressionante. Todo anime tem um personagem assim, que ele é mais ou menos assim, mas aqui eles são os principais, né? E isso é contraposto numa linha de que o exército tem um militar, é um general importante, ele, tipo, tá no filme inteiro, e tem uma hora que você, tipo, é isso, é um filme de ação, é uma coisa bem de anime. Tem uma hora que a gente tá, tipo, vendo uma reunião de gabinete de presidente com militar, e a brisa que eles estão discutindo é, tipo, um militar que é mais verba pra militar. Então, pra ele, tipo, tem que ser colocado mais coisa no setor dele pra acontecer os caralho. Enquanto está havendo uma crise econômica, uma crise política e uma crise social, né, por falta de emprego e tal. Então, é muito doido, porque meio que não é o ponto do filme. Eu volto nisso, parece muito umas coisas de lado, de subtema ou de contexto. Mas é muito claro ao mesmo tempo que os caras usam as palavras, tipo assim, mano, a gente tá numa crise, tem gente lá fora querendo fazer uma revolução porque não tem emprego, e a gente tá falando de colocar pesquisa em arma. Que é uma coisa bem que o Japão trabalha muito nessa linha, né, de discutir o quão digno é investir em momentos de guerra quando a gente não está numa guerra, né? E aí, dentro disso, entra uma outra discussão, como o Freud comentou, tipo, de pessoas num viés religioso, esperando a volta do Akira, e tudo isso se amarra num contexto onde vai ter o grande embate final, que a gente vê durante o filme, né? Então ele mistura muito tema, eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto do Cyberpunk, assim, tipo, o filme ele pega coisas que a gente não vê tanto sentido e subtemas do Cyberpunk, né? E junta todos nessa única história. O Frog falou, pô, galera, tem uma bandeira vermelha. Eles usam literalmente a palavra revolução. Eles não usam meio termos, eles não falam, tipo, é uma revolta, é uma briga de rua, é uma galera estranha. Eles usam o termo revolução várias e várias e várias vezes. A gente vê gente, tipo, quebrando carro, arremessando coisa na polícia e por aí vai. Então, pra mim, é curioso, é tipo, ver os meninos rebeldes junto com a revolução em contrapartida aos militares, né? Eu falei, caralho, é um filme muito sobre como o Japão vê a rebeldia japonesa junto com, né, em contrapartida, na verdade, das forças militares e o que eles estão dispostos a fazer ou não. E aí, do nada, parece que vira um filme de terror. Quando o Tetsu tá no hospital, ele vai vendo os bagulhos, eu fiquei, caralho, que porra que tá acontecendo? E aí volta a ver um outro filme, vira um filme sobre, tipo, experiências com crianças. E aí ele vai pra esse outro lado, assim, de discussão, tipo, os limites da ética de um cientista, o que dá pra se fazer ou não, por que o Cyberpunk não se importa com a ética, mas com esse avanço, né? Então, quando a gente fala da qualidade da animação, que tem uma coisa que eu gosto muito, que envelhece bem, é que tem grandes momentos, durante o filme inteiro, tem momentos de ultra violência, então você vê, tipo, centenas de pessoas sendo fuziladas ao longo do filme, e tem vários momentos de body horror, né? Não vou dizer exatamente qual é, porque é na reta final, mas tem um que os tubos, a carne e a tecnologia, elas se entranham. Então tem uma criatura, tem algumas criaturas, tipo, que ela é um amálgama tanto de carne quanto de tecnologia. Como se a tecnologia estivesse, tipo, consumindo aquela carne, né? E parece que dói muito. Tipo, do jeito que o personagem grita, parece que dói pra caralho. Olha pra onde o anime vai, né? Eu acho que é um dos poucos que eu teria curiosidade de ver o mangá pra ver como que o Otomo, ele desenha esse conceito. Porque no mangá deve ser uma coisa com detalhe pra caralho. É muito louco, assim, porque ao longo do filme tem vários momentos muito
claros, que é uma crítica social bastante pesada, assim, né, em certo ponto, assim. E eu digo pesada não no sentido de ser, como eu posso dizer, não ser, tipo, um soco no estômago, porque ao mesmo tempo é muito sutil. Tipo, você vai vendo o filme, você pode ver esse filme inteiro, como foi provavelmente da primeira vez que eu vi, um filme só de, tipo, arruaceiros de moto tentando salvar o amigo que foi jogado pra dentro de um experimento. Só que aí você vai olhando, tipo, reassistir o filme, eu fiquei, mano, na verdade esse filme é sobre, tipo, um contexto de inquietação social em meio a um golpe militar. E é muito louco isso, porque, né, a gente já vê o exército com muito poder, assim, e provavelmente, né, o que dá para entender que por consequência da outra grande guerra, e aí a gente vê os resquícios disso, né, de, sei lá, o general sentar na mesa com os ministros de Estado, pedir mais orçamento e ser, tipo, todo mundo ficar tipo, não sei, o primeiro-ministro, não sei o quê, ficar tentando meio dissuadir, ele só levanta e vai embora, que foda-se, né? E aí depois quando tentam tirar ele, né, quando tentam prender ele só mata o mensageiro e fala, foda-se, vou dar um golpe de Estado. Por que né, isso é relevante? O Japão em si nunca passou por um processo assim, né, de tipo, golpe militar desse jeito, que é muito similar a, por exemplo, os golpes militares que ocorreram na América Latina, assim. Um general que já sabia que tinha bastante poder político e militar dá o golpe, decide dar o golpe e acabou. E aí busca apoio de outras figuras de poder, da sociedade civil, etc. Mas, e aí isso tem um momento muito engraçado, assim, que as coisas se confundem. Quando eles estão tentando invadir o hospital que o amigo dele está preso, né? Eles estão tentando invadir e eles são vistos. E aí eles começam a entrar em combate contra os seguranças, ou, sei lá, soldados. E enquanto isso, o amigo tá escapando. E é essa cena gore, bizarra, assim, deles estraçalhando os guardas. E aí tem uma comunicação específica de um guarda pro outro, falando assim, tem invasores entrando aqui, estão invadindo, não sei o quê. E o outro fala assim, não. Esse aí é o cara que estava preso no quarto e tá saindo. Então, tipo, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eles se perdem mesmo. Só que a prática é a mesma, é fuzila. Tanto faz, eles estão lá para matar e acabou. E eu acho isso interessante, porque o cyberpunk, ele é caracterizado por ultraviolência, né? Tem isso também, né? O universo cyberpunk é bastante característico disso. E nesse filme não falta isso nem um pouco. Mas parece que faz muito sentido com o contexto. Ali, você não sente que é um negócio exagerado. Porque mesmo as cenas de tiro, não é um... eu sinto que não é um gore tipo The Boys, assim, sabe? Que explode na sua cara. Tem momentos assim, mas tipo, um tiro normal tem um impacto que você espera de um tiro, né? Não é um negócio ultra, assim, também. Mas é que tem momentos ultra porque tem poderes psíquicos, né? Vamos concordar. Digo tudo isso porque quando você olha esse filme e pega essas nuances de revolta social, do contexto que as pessoas estão se rebelando, e aí o Akira, por exemplo, é meio que usado como um vetor desse movimento, principalmente mais pro final, assim, que tá todo mundo meio que marchando atrás do Tetsu, fica muito claro, assim, que o Akira, enquanto essa profecia quase que do apocalipse, ele vira só uma figura meio que pra, enfim, ser esse vetor dessa insatisfação popular. E aí, né, tem os grupos religiosos falando do apocalipse, aí do nada aparece um maluco poderoso guiando ele, sendo fortemente reprimido pelo exército, aí a galera compra a brisa dele, vai atrás dele, seja lá para onde ele estiver indo. Então é interessante isso, porque a revolta, tipo, a insatisfação popular, parece que ao mesmo tempo no começo que a gente tá vendo uma manifestação que parece ser organizada, fortemente reprimida, parece que depois a insatisfação popular virou meio generalizada e tá todo mundo na rua querendo quebrar tudo, destruir tudo, botar fogo em tudo. Só que aí depois também a narrativa foca principalmente na resolução dos poderes psíquicos, né? E a gente não vê muito mais disso, e por isso que talvez também seja interessante ver como ele desenvolve isso no mangá, talvez em mais detalhes, assim, né? Como fica o pós. Eu vou fazer um comparativo, tipo, se você tá ouvindo esse episódio, a gente já lançou o episódio de Ghost in the Shell, que é um dos que eu gosto bastante também, e a gente já lançou o episódio do Robocop, que é um filme cyberpunk que também te discute isso, assim, né? E, bom, vou comparar mais com o Ghost in the Shell, que eu acho que faz mais sentido por ser japonês. Ghost in the Shell é uma discussão muito do interno do ser humano. O que nós vamos virar quando a gente for máquina, o que é estar vivo, pra onde a gente vai, né? Ele gasta uma onda muito mais introspectiva, vamos dizer assim. E o Akira, ele gasta uma discussão social e política. Tudo que acontece no filme é extremamente social e político. Tem um detalhe que, tipo, em análise e discussões que a gente entra, tem uma discussão de que o Tetsu, que torna-se meio que o vilão, vamos dizer assim, o Tetsu, ele tem uma síndrome de inferioridade perante o Kaneda, e isso é reforçado quando ele entra nas experiências, e tem, tipo, de fato, mas é um detalhe pequeno, tipo, não é essa a brisa do filme, né? O filme realmente gasta bons minutos dele, onde a gente não vê ninguém do elenco principal, onde a gente vê gente fazendo coisas, é o que o Frog falou, tipo, tem pessoas seguindo uma multidão religiosa, tem gente quebrando alguma coisa, tem militares fazendo tal coisa, ou só tem gente morrendo. Tem umas horas que só tem gente morrendo também. Então é meio doido, o Akira ele vai pra um lado bem
sociopolítico da discussão, principalmente na década de 80, que é uma década, apesar do Japão ter uma relação diferente com isso, mas a década de 80 mundialmente é uma década muito triste para as pessoas, a gente trabalha muito com uma década perdida, com uma década onde só rolou coisa ruim e a gente não avançou em muitas pautas nesse sentido. E aí quando ele leva essa discussão do social e político pro cyberpunk, onde mais coisas são permitidas, né, onde experiência com seres humanos, onde a gente tem gente com poder mental, onde a gente tem o exército com armas que avançam muito e tal. Caralho, ele cria um cenário, Neo-Tóquio, eu acho que é isso, a gente vê tão pouco, porque a gente vê 1h30 de filme mais ou menos, é um filme curto, e Neo-Tóquio parece que existe. Neo-Tóquio você fica assim, caralho, eu conseguiria imaginar um lugar assim. E até porque, enfim, todas as infinitas obras cyberpunks que saíram pra frente se inspiram muito em Akira, né? Se você jogar Cyberpunk 2077, porra, parece que você tá jogando Akira de vez em quando. Tem a arma que é igual, tem a moto do Kaneda, inclusive, você pode pegar a moto no jogo. Então acho que acima de tudo, é uma obra muito de referência. Eu fico curioso, assim, eu daria uma folhada no mangá pra ver, tipo, se tudo que a gente leu faz sentido, porque igual Ghost in the Shell, o mangá é uma outra brisa, assim, ele traz uma outra discussão, né? E lembrar que isso é uma coisa que a gente também esquece nos animes e tal, acho que a gente acabou entrando... principalmente eu e o Frog falando disso é curioso, né? Porque a gente entrou numa era hoje de quadrinhos, de mangá, especificamente de anime, que é uma coisa meio pasteurizada. Tipo, eu acho que cada vez mais os animes estão muito parecidos. Tem coisa nova, tem gente que lança coisas diferentes, mas a vibe é muito parecida. E essa crítica tão aberta a militarismo é uma coisa que eu não vejo muito hoje em dia, tá ligado? Eu sinto que o autor da época, ele gastou uma onda que eu não me lembro, que deve ter um ou outro que eu consigo imaginar, mas não me parece normal ver em animes hoje em dia uma crítica tão aberta, primeiro ao militarismo, no caso do Japão, e também tem no filme várias frases de que os mais velhos causaram a Terceira Guerra, né? No sentido de culpabilizar a geração passada. É uma brisa que o japonês evita fazer bastante também, inclusive a galera da Segunda Guerra Mundial, foda-se, ninguém se importa com isso lá, e eles fingem que tá tudo bem, que eles foram necessariamente uma vítima desse processo, né? Então, é meio doido, assim, eu acho uma obra bem corajosa nesse sentido. Então, eu também acho. Eu acho que reassistir agora, pra mim ficou muito nítido o porquê essa obra é tão relevante, assim, pra quem produz, enfim, principalmente, tipo, anime, filmes e qualquer coisa gerada na perspectiva do gênero cyberpunk, assim, porque é muito claro, assim, o quanto ele é fundante, assim, dá pra, tanto temporalmente, né, o Akira final da década de 80, e a gente vê o impacto que isso teve na produção, assim, depois, e pra mim ficou muito nítido o quanto o Akira, ele faz críticas fortes e precisas, sem, tipo, sei lá, deixar de lado uma boa narrativa também, porque é legal a história que ele tá contando ali, é da hora você ver o que tá acontecendo, ver os personagens e tal. Então, eu sinto que rever o Akira depois de tanto tempo é muito trazer de volta o porquê que essa obra é tão relevante, e eu concordo com você, assim, nesse aspecto. Tipo, a indústria de anime, eu acho que talvez tenha até a ver um pouco a hiperpopularização do anime fora do Japão, alguma coisa assim, não sei. A indústria do anime em si ficou mais forte, né? Porque hoje, tipo, a indústria do anime é muito mais voltada a, tipo, os grandes shonens, né? Então, filmes e grandes animes que fazem um sucesso hipercomercial e tal, e eu não sei como é que foi na época, eu não cheguei a pesquisar, se o Akira chegou a ter muito sucesso de bilheteria, por exemplo. Se ele chegou a ser, inclusive, veiculado em cinemas para fora do Japão e tal. Mas que hoje, quando você fala de Akira, meio que todo mundo tem uma ideia, pelo menos estética, do que é, e quem já assistiu e sabe, pô, isso aí é um clássico, sabe, né, de filmes de anime, né, pelo menos. Então, assim, eu sinto talvez que é um tipo de coisa meio difícil de se replicar hoje em dia, assim, por causa do contexto da indústria atual de produção, enfim, de animes e filmes, etc. Mas ainda assim, cara, eu acho que é meio que a gente meio que tá vivendo o cyberpunk, né, mas eu sinto que não tem um contexto que você olha pro aquele e fala, ele é datado, sabe? Pra mim, tudo ali é bem atual, assim, a discussão, a arte do filme e tal. Tipo, nada no Akira ficou ultrapassado. Então, eu iria na linha que, tipo, o Akira se mantém relevante até hoje, e como uma das obras que eu diria dentro do gênero cyberpunk, assim, pelo menos, uma das mais relevantes. Se não há no sentido até de inspirar outras obras, né, para, enfim, criar e consolidar o que é o cyberpunk hoje em dia. Então, assim, para quem tá ouvindo a gente, se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista Akira, assim, tipo, vale muito a pena assistir. É muito fácil de achar, acho que ele tem no Netflix, mas, tipo, enfim, você vai achar em qualquer lugar, porque ele é muito conhecido, ele é muito citado e, enfim, vale a pena reassistir e assistir com atenção e ficar prestando atenção, porque, mano, é uma brisa muito interessante de assistir, mas ele é um pouco gore, então tenha essa ressalva também. Se você não curte muito isso, talvez seja uma questão, mas, enfim, eu recomendo de qualquer forma. Não, 100% com o Frog, talvez, assim,
Não sei se é o filme pra você ver com seu filho de 6 anos. Talvez seja essa a brisa. Eu quero acreditar que alguém escuta a gente, é pai ou é mãe. Eu acho que sim. Mano, é isso. Não põe seu filho de 6 anos pra assistir esse filme, que eu acho que ele é meio paia. Mas acho que o Akira, ele faz a coisa mais cyberpunk, infelizmente, poderia acontecer, é se passar em 35 anos e você vê que a gente tá mais perto hoje do que da época do que é exatamente o filme. E acho que essa é a brisa. Tanto no sentido do estético, né? Como, tipo, o capitalismo avançou no sentido cyberpunk muito parecido como é o Akira, mas como esse filme foi tão bem feito que se você jogar pra uma pessoa de hoje, ela vai achar que esse anime é de hoje, né? Então é muito doido, ele se atualiza, ele envelhece igual vinho, que a galera fala, e se atualiza tanto no sentido estético quanto no sentido teórico, ideológico, a proposta da mensagem do filme. Uma obra-prima, a nota dele é 8 no IMDb, eu acho baixa, inclusive, assim, eu acho que deve... eu acabei de olhar aqui no IMDb, a nota dele é 8 da média, mas, tipo, recomendadíssimo. Se você gosta, acho que é isso, se você gosta de cyberpunk, se você gosta de anime, se você gosta de cultura pop, de uma forma geral, saiba do gore, e de resto é um filmaço. E a gente não achou mesmo, tipo, eu cheguei a procurar também bilheteria, essas coisas, tem pouca coisa. É muito premiado, mas é muito premiado, tipo, ao longo dos anos, tá ligado? Eu acho que ele ao longo dos anos voltaram pra rediscutir isso, assim. E, ao mesmo tempo, é uma história extremamente fechada. Dá pra você pegar começo, meio e fim, não tem continuação nem nada. Então é isso, a gente falou rápido hoje, a gente tá igual o filme, né? O filme passa muito essa sensação de aceleração, eu e o Frog falamos rápido. Por fim, pra gente fechar essa linha, a gente ainda um dia falará sobre o Blade Runner, que aí a gente fecha esses 4 pilares aí. E eu vou recomendar a playlist, então. Você tem agora o episódio do Akira, do Ghost in the Shell, do Robocop, e a gente volta o último pra gente fazer pra gente emoldurar. Fiquem com Deus, por favor, evitem derrapar a moto igual ele faz, porque é um pouco mais difícil do que parece. E estamos cada vez já mais próximos do Cyberpunk. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Claymore.